Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nessa aula você vai aprender a fazer um marcador de página de feltro com elástico de uma bruxinha super fofa aí para o Halloween. As informações sobre o molde você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como onde comprar o seu material. As outras aulas da semana do Dia das Bruxas você também encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo. E antes de começar essa aula, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Aqui eu já recortei todas as minhas partes de feltro e vou começar colando a parte da frente do cabelinho com a cola de silicone. Passo ela aí bem na beiradinha do cabelo e colo aqui no rostinho, alinhando com as orelhinhas. Na parte de trás vai ficar aproximadamente uma margem de uns 2 milímetros de feltro mais escuro. Depois eu venho e colo aqui a parte de trás do cabelo, somente ali na parte de cima, deixando a nuca da minha bruxinha livre. Acerto aqui o meu cabelinho e aqui para o recheio eu cortei uma camada de forrobel um pouquinho menor do que o molde da cabeça, para ficar essa margem de aproximadamente uns 2, 3 milímetros. Passo cola de silicone e colo esse recheio. Você também pode usar manta R1 ou R2 ou o EVA. Na sequência é só colar a parte da frente aqui do rostinho, alinhando certinho com a parte de trás da cabeça e do rostinho também. Na sequência é só costurar em toda a volta. Eu sempre começo pela parte de baixo aqui do rostinho, utilizando a linha na mesma cor do feltro. Aqui eu utilizo o ponto chuleado, mas pode utilizar o ponto caseado também. E o seu rostinho vai ficar assim, ó, com a nuca livre para poder colar no corpinho. E agora é só costurar a parte de cima do cabelinho. Agora é só colar a franjinha utilizando a cola de silicone. Para os olhinhos eu utilizei meia pérola de 4 milímetros e a cola de pedraria. Colo também meia pérola como os brinquinhos aqui na pontinha da orelha. Para as bochechas eu faço a marcação com giz pastel oleoso, mas pode utilizar blush ou tinta de tecido. Agora é só colar a boquinha com a cola de silicone. E aí é só fazer a boquinha utilizando a tinta dimensional. Agora é só esperar secar. Aqui eu já tenho o recorte do meu corpinho, também dos sapatinhos e vou fazer a colagem, passando a cola de silicone ali na parte de cima. Encaixo o meu corpinho, deixando uma margem de feltro de aproximadamente uns 2 milímetros, tanto na frente quanto na parte de trás do corpinho. Na sequência venho aqui com o vestidinho e passo cola primeiro na parte da gola e encaixo aqui no meu corpinho, deixando ali na parte de cima uma margem de uns 2 milímetros. Depois eu colo também a parte de baixo aqui do vestidinho. Depois eu encaixo a parte da frente do corpinho e faço a colagem do vestido, deixando ele bem alinhado com a parte de trás.
Para o recheio, eu recortei uma vez aqui o molde do corpo no forrobel, tirando uma margem de uns 2 milímetros. Peguei aqui um elástico de 40 centímetros na cor preta e com a caneta Fantasminha eu vou marcar bem no meio do corpinho as duas laterais do elástico. Faço um risquinho em cima e embaixo, prendo o alfinete aqui nas extremidades da marcação e com o abridor de casa de botão eu vou abrir esses recortes menores que eu fiz aqui. Tem que fazer o corte no corpinho e também no vestido. Na sequência, é só fazer o encaixe do elástico pela parte de trás, deixando as pontas na parte interna do corpinho. Deixe o elástico bem certinho para ele não ficar dobrado. Depois é só unir essas duas pontinhas do elástico, pode passar um pouquinho de cola para não sair do lugar, e depois é só costurar as laterais para que eles fiquem bem presos. Agora é só passar um pouco de cola ali no corpinho e encaixar essa emenda do elástico. Para deixar esse elástico ainda mais firme, você pode cortar um pedacinho de feltro na cor preta, passar cola de silicone por todo esse pedacinho de feltro e colar na emenda do elástico. Agora é só colar aqui o recheio do corpinho e depois a parte superior. E aí é só costurar em toda a volta. Eu sempre começo costurando primeiro a parte do corpinho, porque é a camada de baixo, e depois eu venho costurando as camadas superiores. Depois de costurar o corpinho, eu venho costurando a lateral do vestido e faço a mesma coisa do outro lado. Agora é só costurar os sapatinhos. Depois de fazer o arremate aqui dos sapatinhos, eu passo a minha linha aqui pro meio do corpinho da bruxinha para fazer a marcação das perninhas. Saio com a minha agulha aqui na frente do corpinho, bem no meio do vestidinho, passo essa linha lá para trás e faço o arremate. Depois disso, é só jogar a linha lá para dentro e cortar. Para finalizar o corpinho, é só utilizar aqui uma fitinha de feltro e colar na cintura, fazendo o cinto. Você também pode utilizar a fita de cetim ou a fita gorgurão. E assim vai ficar o seu corpinho. Para os bracinhos, primeiro eu colo as manguinhas, tanto na frente quanto atrás do bracinho, deixando uma margem de aproximadamente uns 3 milímetros de feltro. Feito isso, eu colo aqui a parte de dentro, né, o recheio do bracinho, que eu cortei um pouquinho menor que o molde, e encaixo a parte superior. Presta atenção para encaixar a manguinha certinha. Depois é só costurar em toda a volta, começando pela parte de baixo do bracinho e depois pela manga.
E seu bracinho ficará assim, e é só fazer a mesma coisa no outro. Para o chapéu, já tenho recortado aqui o meu feltro e também o recheio de forrobel um pouquinho menor que o molde do chapéu. Colo aqui o meu recheio, venho com a cabecinha da bruxinha, encaixo mais ou menos onde eu quero o chapéu e faço uma marcação com a caneta fantasminha. Depois é só recortar aqui nessa marcação. É aqui que vamos fazer o encaixe da cabeça da bruxinha. Agora é só colar a parte superior. Feito isso, é só costurar em toda a volta, deixando a abertura por onde vamos encaixar a cabeça da bruxinha. E ele vai ficar assim, com essa abertura aqui, com o encaixe certinho para a cabeça. Aí é só encaixar aqui bem certinho e colar com a cola quente. Passa a cola tanto na frente quanto atrás. Agora é só vir com a aba do chapéu, encaixar aqui, dar uma dobradinha e passar cola, tanto na frente quanto atrás. Se necessário, passo um pouquinho de cola ali nas laterais da aba do chapéu. Aí é só pegar uma tirinha na cor do feltro e colar aqui em volta de toda a aba do chapéu. Depois é só cortar o excedente de feltro e colar o lacinho e uma meia pérola no meio para dar todo o charme. E prontinho, assim ficará o rostinho da sua bruxinha. Agora, para fazer a montagem, é só passar cola quente na parte superior do pescoço, colocar o cabelinho da bruxinha lá para trás e encaixar a cabecinha e segurar até que fique seca. Depois é só colar o cabelinho aqui por cima da cabeça e do corpinho. Feito isso, é só colar agora os bracinhos da bruxinha. Você pode usar o seu marcador assim, do jeitinho que ele está, ou fazer a vassourinha para compor o marcador. Para a vassoura, vamos utilizar aqui um palito de dente e eu vou cortar uma das pontas. Para que ela fique bem certinha, eu vou usar aqui uma lixa, pode ser lixa de unha mesmo, e vou arredondar essa parte que eu cortei. Meço aqui na mãozinha da bruxinha onde eu quero que fique a parte de baixo da vassoura e vou colar com a cola quente. Coloco o palito aqui no centro e depois colo aqui a parte superior da vassoura. Para dar um charme é só colar uma tirinha de feltro em volta ali da parte superior. Pode ser na mesma cor da tira do chapéu da bruxinha ou outra cor qualquer. E aí é só recortar aqui o excedente. E assim você já tem a sua vassourinha. Para fazer o encaixe aqui na bruxinha, você precisa levantar um pouquinho mais o braço. Então aqui, ó, passei um pouquinho mais de cola quente e levantei um pouquinho o braço da bruxinha. A vassoura você pode fazer ela colada, mas fica mais segura se você der alguns pontinhos de arremate com a linha invisível.
Para a vassoura ficar mais segura, coloque um pinguinho de cola quente na base e cole ali em cima dos sapatinhos. E prontinho, assim você tem o marcador de página de bruxinha. Além desse modelo de bruxinha, para o Halloween você também pode usar essa técnica e fazer marcador de página, por exemplo, no modelo da Wandinha, tanto do modelo de baile de festa quanto o modelo clássico, que eu vou deixar o link da apostila aqui embaixo na descrição. Você também pode utilizar as apostilas do Harry Potter, que super combina com o tema de Dia das Bruxas. Lá na loja você encontra vários personagens do tema e eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição do vídeo. E para proteger todas essas peças de feltro que nós fizemos essa semana, não esquece de borrifar a mistura de termolina para evitar que faça bolinhas no feltro. Vou deixar o link dessa mistura aqui embaixo na descrição do vídeo também. E se você gostou dessa aula, não esquece de compartilhar e se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima!